Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos início mais uma pré-aula, lição de número 2, o nosso quarto trimestre de 2022. Nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estudaremos o tema Vem o Fim. A nossa lição tem como texto bíblico estudaremos Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao 10. Nós estudaremos de acordo com os tópicos a seguir. Vejamos. Tópico de número 1 sobre a profecia, falando sobre Ezequiel, que introduz exatamente a profecia com uma fórmula usual. Esta fórmula é: assim diz o Senhor Jeová, de acordo com os profetas de Israel, quando veio a palavra do Senhor a mim. Versículo de número 1. Ainda nesse tópico, falaremos sobre a ira divina sobre o povo de Israel. Estudaremos sobre o fim vem, sobre os quatro cantos da terra, verso 2. E vamos ver exatamente a referência de Apocalipse 7, verso 1. No tópico de número 2, sobre o fim, ainda vamos estudar exatamente o contexto de julgamento, de acordo com os textos que seguem. E concluindo sobre o inimigo, falando sobre exatamente Nabucodonosor, usado como chicote de Deus para açoitar os filhos de Israel na sua incredulidade. Então nós estamos estudando a nossa primeira aula, exatamente no nosso primeiro tópico, né? Falando exatamente sobre a profecia usando o nome do Senhor Jeová. A nomenclatura, o dito, a palavra saída da boca do profeta, que depois será escrita como uma inspiração divina para os nossos dias atuais, e de acordo com Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que os profetas falaram, inspirado pelo Espírito Santo, utilizando exatamente a fórmula usual dos dias em que o Antigo Testamento estava sendo composto, inspirado, os 39 livros. Paulo, ele usa o ensinamento para explicar para os seus dias, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, não ultrapasse o escrito. Nós sabemos que hoje não está sendo mais utilizado a expressão como um profeta do Antigo Testamento, como usava normalmente a expressão assim diz o Senhor. Porque os profetas não deveriam ser julgados quanto ao ser usado, porque Deus não falha. É verdade que surgiram falsos profetas, mas de acordo com a Bíblia, a sua mensagem deveria ser julgada pelo seu cumprimento. Mas os profetas de Deus, que falaram pelo Espírito de Deus, esses não deveriam ser julgados. Eram eles, pelo Espírito de Deus, que julgavam o povo. Então veja que os cristãos normalmente utilizam essas expressões atualmente como se fosse o próprio Deus falando. É comum ouvir de muitas pessoas cristãs, quando estão cheias, dizer ao público como se fosse Deus falando, com a expressão de meu servo. Então veja, meus irmãos, biblicamente nós somos servos de Jesus. Jesus, quando esteve na terra, ele era o próprio Senhor, por isso que não se utilizava da expressão como um profeta do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Porque sendo ele o próprio Senhor, a sua palavra dita já era o Senhor dizendo. João capítulo 4, versículo 46 ao 53. Vai Jesus falando para o oficial do rei que tinha um filho doente.
vai, teu filho vive. E a Bíblia diz que aquele filho daquele oficial do rei foi curado na mesma hora que Jesus havia dito, vai, o teu filho é curado. O próprio Jesus não se utilizou da expressão, assim diz o Senhor. Porque Paulo diz que há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele mesmo falava abertamente, dizendo, em verdade, eu vos digo. Então, a palavra de Jesus já era a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos digo, Jesus falando, são espírito e vida. Então, as palavras ditas de Jesus, não o escrito, né? Porque depois será escrita, mas as ditas já era o Senhor falando. Agora preste bem atenção, no Antigo Testamento, as expressões que a gente vê desde o Gênesis, disse Deus, falou Deus, disse o Senhor, falou o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz Javé. Então, eram utilizados normalmente por pessoas que eram levantadas por Deus como profeta na Antiga Aliança. No Novo Testamento, nós vamos ver que o próprio Jesus era o Senhor, que dizia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então o desafio está quanto ao ouvir a voz do Senhor. O que nós observamos é que muitas pessoas querem deixar de ser servo para ser senhor. Porque utiliza-se da prerrogativa como se fosse Deus. Não há mais um profeta como o do Antigo Testamento, que as suas revelações devem ser de igual modo inspirada até o ponto de ser escrito, canonizado. Mas só Jesus é quem tem servos e só ele pode dizer que é o Senhor. Jesus é o Senhor e ele fala, verdadeiramente vos digo, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, Hebreus capítulo 3 diz o seguinte, como diz o Espírito Santo, então na era neotestamentária da igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo falando, presta atenção, lá e vem coisas muito forte e poderosa. Atos capítulo 10, versículo 19. Pedro estava cheio do Espírito Santo e diz que ele teve uma visão e o Espírito de Deus lhe ordenou. Então veja que aqui não tem alguém sendo levantado como assim diz o Senhor. Outra coisa, Atos 11, 12. E o Espírito revelou-me. Olha a diferença, irmãos. O Espírito revelou-me. Atos 13, versículo 2 ao 4. O Espírito Santo lhes ordenou. Atos 16, 6 e 7. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 20, 22, 23. Compelidos pelo Espírito Santo. E depois aparece agora, nas referências, para não estender muito, Atos 11, versículo 27 e 28, um profeta utilizando a expressão, assim diz o Espírito Santo. Então, dentro da era neotestamentária, nós temos o Espírito Santo como condutor em toda a verdade, o revelador das Escrituras, que também utiliza-se no meio do crente, no meio dos crentes, homens como dons de profecia e até mesmo o dom que Deus deu aos homens. Um para profeta, outro para, uns para apóstolos, outro para profeta, outro para pastores, evangelistas e mestres. E aqui nós observamos, de acordo com a profecia de Ágabo, Atos 11, versículo 27 ao 28, que ele fazia parte de um grupo de profetas, já na era da igreja. Mas veja que nenhum desses profetas aqui deixou livros escritos, como temos livros escritos nos profetas do Antigo Testamento. O livro de Jonas, Abacuque, Ezequiel, Ezequias, profeta Daniel. Então, diferentemente
do Espírito Santo atuando na vida dos profetas do Novo Testamento. Desta maneira, veja, exatamente o Espírito Santo usava, revelando as coisas futuras na vida do profeta Ágabo, e ele falava a respeito de quê? De muitas coisas. Ele previu uma carestia que ocorria naqueles tempos, e também ele falou de quê? De que Paulo seria preso, amarrado pela sua própria cinta, isso de uma forma que aconteceria iminente. Então nós vamos falar agora exatamente do próximo texto. Então veja aí, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Então veja aqui, ó, a palavra dito estás, capítulo 4 de Lucas, ok? Então nós estamos mostrando exatamente o primeiro tópico, a expressão usual no tempo do Antigo Testamento utilizado pelos profetas de Deus. Assim diz o Senhor. Jesus foi tentado pelo diabo e a tentação iniciou-se dentro do aspecto do escrito. Tudo que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, o diabo utilizou-se das palavras do escrito para tentar Jesus. Porque está escrito, o diabo disse para Jesus. Jesus também utilizou o escrito para combater exatamente a maneira falsa de se utilizar o escrito. Porque no escrito nós temos o texto e o contexto. E Jesus não era só o texto ou o contexto. Ele era a palavra dita do Senhor. Então veja quantos não têm contendido com o escrito. Pessoas dentro do nível só de textos, lançando textos e mais textos. Mas o Espírito de Deus eleva o nível acima do escrito. Quando ele eleva o nível da revelação do dito. E Jesus venceu o diabo saindo do nível do escrito, quando disse, dito estás. Por que ele disse, dito estás? Porque ele era o Senhor. E ele estava dizendo da forma como o Senhor tem inspirado os profetas. Porque os profetas foram inspirados, assim diz o Senhor. Mas Jesus estava dizendo como o Senhor, dito estás. Eu estou dizendo agora, vai-te Satanás. Então é verdade que a nossa EBD, ela tem um nível do escrito, e todos sabem disso. E todas as aulas parecem que estão niveladas dentro do escrito. Cada aula que a gente ouve e aprende parece a mesma coisa, porque está dentro do nível do escrito. É verdade que nós precisamos das palavras ditas de Jesus. Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida. Então o nível acima da escritura é espírito e vida. Porque o cristão não pode ser legalista, religioso, ele tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, além do escrito. Mas ele não pode passar o que está escrito. Ele tem que ter a revelação do escrito. Foi Jesus quem disse aos seus discípulos, quem diz vós ser o filho do homem? Pedro disse, tu és o filho de Deus, o Cristo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele tem dado à igreja a palavra profética, dentro do escrito. Então, Jesus não é somente o texto, ele é a voz profética do texto. Glória a Deus. Ele é o próprio texto, ele é a palavra. João 1:1. Então, a palavra de Deus, precisa estar em um só elemento com o cristão. A palavra e o cristão devem ser fundida em um só elemento. Não pode dissociar-se da palavra. É a verdade em prática que vence aqueles que só veem no escrito. Porque o diabo não tem a revelação e não tem a prática. Jesus, ele é a palavra. Glória a Deus. Então veja que Jesus na sinagoga pegou um livro do profeta Isaías, abriu e disse o Espírito Santo que é sobre mim.
diz o texto do livro, do escrito. E Jesus estava vivendo um momento do texto que ele era o próprio escrito do texto do profeta Isaías. Então veja que no versículo 4, no versículo 8, os níveis estavam igualados. Era o escrito e contra o escrito. O diabo usava o escrito e Jesus dizia pelo escrito também. Mas o escrito não expulsa Satanás. Não se expulsa Satanás citando a Bíblia. Expulsa Satanás com o Espírito Santo de Deus na Bíblia. Porque Jesus, ele disse assim: dito estás, vai-te Satanás. E diz a Bíblia que o diabo, acabando toda a tentação, ele foi embora. Então não tente discutir com o teu colega, o teu amigo, seja quem for, no nível do escrito. Porque sempre vai ter um texto contra o texto dentro da cabeça dele. Mas dentro da palavra que é revelada, você precisa do espírito de vida, da revelação, porque do outro lado pode ter alguém cheio ou possesso de demônio, se não for o próprio diabo falando com Jesus naquele tempo, em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, falando na tentação contra Jesus, no deserto, citando o texto. Mas o crente, ele tem que ser cheio do Espírito de Deus, da sabedoria, para poder discernir quem está falando. Então, como acabar a tentação? Acaba-se a tentação se enchendo do Espírito Santo e citando o texto. Não só citando o texto. Então, na hora da tentação, diga, cheio do Espírito Santo, um texto. O que vai acontecer com a tentação? Ela vai acabar. E o diabo vai sair. Na tentação, você precisa estar acima do escrito. Exatamente como Jesus falou. Dito estás. Cheio do Espírito Santo, solte, fale, revele um texto. E vocês vão ver a grande diferença entre o escrito e o dito da palavra de Cristo, que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos mostrando exatamente agora, a partir de agora, que é o propósito do livro de Ezequiel mostrar a mensagem profética dentro da expressão assim diz o Senhor, certo? Para uma nação caída, que o juízo de Deus está sobre a apostasia de Judá e de Jerusalém, mostrando verdadeiramente que a semente dentro da onisciência divina, ela está incondicionada à sobrevivência. Isto é, Deus disse em Gênesis 3:15 que Deus preservaria a semente e não a descendência, porque a descendência ela pode passar, mas no meio da descendência, quando Deus está irado, ele tira uma semente. E quando se trata da descendência, Deus está se referindo ao povo, à nação, ao Israel, aos judeus, conforme um todo. Mas Deus irado, ele fala somente da semente, que é uma forma incondicional de Deus trazer na quarta geração outra família, o neto, o bisneto, que Deus vai levantar e fazer com que dê prosseguimento, Gênesis 3:15, a semente da mulher. Jesus vai nascer incondicionalmente. Não depende de Davi, não depende de ninguém. Depende exclusivamente de Deus. Deus vai fazer com que ele saia de uma mulher. Então veja que o juízo de Deus sobre os quatro cantos da terra. A expressão quatro cantos da terra, uma metáfora para mostrar exatamente os sentidos que nós temos de um completo, conhecido como os 4 pontos cardeais. Nós temos os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Isso aqui nós vamos estudar na aula extra, ok? Muito proveitoso, sobre o juízo divino. Porque que Deus ainda não destruiu a terra?
Porque Apocalipse 7:4 vai falar sobre os quatro. Né? Nós temos a menção de quatro. Sempre na Bíblia, nós temos a menção de quatro. Né? Os quatro ventos, os quatro chifres. Enfim, aqui nós temos a expressão dos quatro cantos da terra. Mostrando também expressões conhecidas como os quatro cantos do planeta. Ou alguém que diz, eu já viajei de norte a sul, mostrando realmente a completude de um globo terrestre. Ok? Então veja que nós vamos ver Deus conservando no meio de todos um povo fiel, certo? E que esse povo será restaurado pela semente. E que a glória final será dada ao reino de Deus. E continuando mostrando a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus. Ok? Então Deus ele não predestina o indivíduo. Ele não predestina ninguém de forma individual. O que ele predestina, Gênesis 3:15, a semente. Então a profecia começa dizendo que Deus vai predestinar a semente da mulher. Amém? Mostrando exatamente que Deus está preocupado não é com a descendência, mas sim com a semente, porque a semente é uma pessoa, ela é Cristo. De qualquer forma, sem que o homem queira ou não queira, Cristo vai estar presente na história da humanidade. Amém? Então, quando Deus está falando da descendência, ele está falando de uma esperança, de que vai nascer filhos, e de que no meio desses filhos, mesmo que estejam caídos, ele vai tirar uma semente no meio do povo lá, para poder vir exatamente o cumprimento da semente de Gênesis 3:15. Então, Gênesis capítulo 12 fala de descendência e de semente. Então, quando se trata de semente, é porque Deus está tirando do meio da sua ira, que está na descendência, para trazer o seu propósito que está escondido. Então, quando Deus fala de descendência, está falando da nação. Porque Deus está irado. Então ele vai falar de quê? Vou salvar a semente. A descendência vai se acabar, mas eu vou tirar a semente. Porque é promessa incondicional. A semente é Cristo. Então, a semente refere-se a uma pessoa. Ela é uma pessoa que foi colocada para inimizade contra Satanás. Amém? Da semente da mulher será contra a semente da serpente. Então Deus é quem fez isto. Ele colocou essa inimizade eterna entre o diabo e o próprio filho, a semente da mulher. Então as obras do diabo são contra a semente. E a semente é contra o diabo e as suas obras. Simplesmente assim. Glória a Deus. Então Deus, ele fala que está irado contra a nação de Israel e contra Judá. E veja que houve dois cativeiros, o cativeiro do norte e o cativeiro do sul. Entre os dois cativeiros nós temos a diferença de 135 anos. Então mostrando que Deus, ele tem uma espada. E essa espada vem desde os dias do Éden. Quando Deus tirou Adão e Eva, ele colocou dois querubins e uma espada que estava dando voltas por toda a direção. Isto mostra que a espada é um instrumento de morte. O homem não poderia voltar porque a espada mataria. Então veja que essa espada vai aparecer em Ezequiel, capítulo 21, como exatamente uma vingança de Deus, mostrando novamente uma espada que seria utilizada como juízo na nação de Judá. Então, utilizaria inimigos como essa espada, como se fosse essa espada, para o açoitar. Então, Nabucodonosor seria tipo dessa espada, ou vara, enfim, para castigar o povo de Israel. E o povo de Judá, melhor. Então, Deus é justiça. A ira de Deus estava exatamente acesa. Por quê? Porque não tinha mais
o movimento sacerdotal. Porque Deus havia dado as leis a Moisés, porque o povo não tinha subido no monte, e o povo agora estava dependendo do sacerdócio levítico. O povo não quis ser sacerdote, e ele dependia do sacerdócio levítico. E o povo, para chegar a Deus, tinha que exatamente passar por todos esses elementos sacerdotais. E o povo agora, no tempo de Judá, não tinha mais no cativeiro levitas que servissem a Deus. Nem templo mais, a cidade destruída. Então, se não tem mais o derramamento do sangue do Cordeiro, resta a ira divina sobre o povo de Judá. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há redenção. Deus não se contradiz. E quando se tira o derramamento de sangue do Cordeiro, no tempo da antiga aliança, está mostrando que o juízo do Éden, que é iminente, o juízo que Deus deu a Adão, que já deveria ser uma realidade desde o dia de Adão, e o próprio Deus, no capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, ele mesmo sacrifica um animal, derrama seu sangue, tira a pele e veste. Então veja que Deus está mostrando que tem querubins, tem uma espada, mas para chegar no homem, Deus colocou um sangue. Então esse sangue derramado está mostrando que Deus tem misericórdia, mesmo estando irado. A ira de Deus não vai alcançar o homem se houver um derramamento de sangue. Como o juízo de Deus requeriria a morte do homem, então Deus misericordiamente não quis matar o homem e deu uma chance para o homem voltar para ele, através do sangue do Cordeiro. E o homem no tempo de Judá, veja que Judá foi cativo pela a Babilônia, e não houve mais templo, não houve mais sacerdote, não houve mais levita, todos desviados, servindo aos seus deuses falsos. E Deus diz que havia agora uma espada, porque não havia mais o derramamento do sangue. Eles não serviam mais a Deus. Tudo isso revelava Cristo. Nos dias de Abraão, Abraão fazia o seu sacrifício a Deus e lembrava de Jesus. Então tudo é uma representação de Jesus. E todo aquele que chegasse exatamente para levar o seu sacrifício ao sacerdote, lembrando de Jesus pelo sacrifício, era salvo. Então havia salvação na antiga aliança pela morte do Cordeiro. O anjo da morte passava por cima, mas se houvesse sangue nos umbrais, não era morto. A ira de Deus era aplacada pelo sangue. Não haveria morte dos primogênitos. E nós vamos estudar na aula extra exatamente como o sangue de Jesus aplacou e ainda está dando chance, dizendo: juízo, vem agora não. Porque a igreja ainda é sacerdócio, ainda sacrifica no altar o seu corpo a Deus em prol do homem caído. É a igreja que está fazendo esse serviço sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, levando a cruz, mostrando Jesus, que está voltando. Amém? Então, na aula extra, nós vamos ver, dentro do contexto de Ezequiel, no capítulo 7, o juízo de Deus, nos 4 cantos da terra, porque pegou Israel, pegou Judá e pega o mundo. Não tem como fugir. Pega todos. Na grande tribulação, vai pegar todos que estão debaixo do juízo. Então veja os 4 chifres do altar de incenso, os 4 chifres do altar de incenso. Aqui o altar de sacrifício, o altar de incenso e aqui a arca da aliança. E na arca da aliança nós temos 2 querubins, mostrando que cada querubim tem 4 faces. Se 4 faces dessa, um é de boi, então temos 2 chifres.
A outra também, uma é de boi, temos mais dois. Então, nos dois querubins, temos 4 chifres. 4 chifres aqui no altar de sacrifício, 4 no altar de incenso, 4 na arca da aliança pelos uma das faces de boi. Cada uma, 2 e 2. Quando Deus colocou 2 querubins lá na entrada do Éden para proteger a árvore da vida, 2 querubins, 4 chifres. Cada querubim, cada um tinha cara de boi. São 4 faces. Uma delas era de bezerro. Mas tinha também a espada. Aparece lá em Ezequiel 21. Como não tinha mais o sacerdócio funcionando, o templo e a cidade foram queimadas, não resta mais sacrifício, a não ser juízo. E o povo entra no juízo por falta de representantes sacerdotais que oferecessem no altar, em prol do homem, um sangue do cordeiro. Amém? Esta aula é muito profunda, irmão. É uma aula muito profunda. Viu? De certa forma, ela tem a sua parte triste, mas também tem a sua parte alegre. Porque tem um juízo de Deus, desde o dia de Adão, iminente, sempre foi iminente. Por que Deus ainda não acabou este mundo? Porque a igreja ainda faz em memória de Cristo. Fazei tudo em memória de mim. Então, quando a igreja for arrebatada, o mundo entrará em juízo completo. Isso aqui mais uma aula para nós entrarmos neste assunto. Ok? Então, veja